Temos assim forçosamente duas existências extremas, a do selvagem e a do supercivilizado. Mas não haverá meios termos nestes extremos. Segui a escala dos povos e vereis que há uma cadeia ininterrupta, sem solução de continuidade. Ainda uma vez, todos esses problemas são insolúveis sem a pluralidade de existências. Dizei que os neozelandeses renascerão num povo um pouco menos bárbaro, e assim por diante, até a civilização, e tudo se explica. Que se, em vez de seguir os degraus da escada, os transpuser de um salto e chegará sem transição até nós, dará um hediondo espetáculo de do Moilarde, que para nós é um monstro e que nada apresentaria de anormal na gente da África Central, de onde talvez tenha saído. Assim é que, se nos fecharmos numa existência única, tudo é obscuridade, tudo beco sem saída, ao passo que com a reencarnação tudo é claridade, tudo tem solução. Voltemos à frenologia. Ela admite órgãos especiais para cada faculdade e pensamos que esteja certa. Mas vamos mais longe. Vimos que cada órgão cerebral é formado de um feixe de fibras. Pensamos que cada fibra corresponda a uma nuance da faculdade. É verdade que isto não passa de uma hipótese, mas que poderá abrir caminho a novas observações. O nervo auditivo recebe os sons e os transmite ao cérebro. Mas se o nervo é homogêneo, como percebe sons tão variados? É, pois, lícito admitir que cada fibra nervosa seja afetada por um som diferente, com o qual, de certo modo, vibra em uníssono, como as cordas de uma harpa. Todos os tons estão na natureza. Imaginemos uma centena deles, desde os mais agudos até os mais graves. O homem que possuísse 100 fibras correspondentes os perceberia a todos. Outro que só possuísse a metade só acusaria a metade do som, deixando de registrar os outros, dos quais nem teria consciência. Dá-se o mesmo com as cordas vocais para exprimir os sons, com as fibras ópticas para perceber as diversas cores, com as olfativas para registrar todos os odores. O mesmo raciocínio pode aplicar-se aos órgãos de todos os gêneros de percepção e de manifestações. Todos os corpos animados encerram incontestavelmente o princípio de todos os órgãos, embora em certos indivíduos alguns se achem em estado de tal modo rudimentar que não são suscetíveis de desenvolvimento e que são como se não existissem. Assim, nesses indivíduos não pode haver percepções nem manifestações correspondentes a esses órgãos. Numa palavra, em relação a essas faculdades, são como os cegos para a luz e os surdos para a música. O exame frenológico dos povos pouco inteligentes constata a predominância das faculdades instintivas e a atrofia dos órgãos da inteligência. Aquilo que é excepcional nos povos adiantados é a regra em certas raças. Por quê? Será uma injusta preferência? Não, é sabedoria. A natureza é sempre previdente. Nada faz de inútil. Ora, seria inútil dar um instrumento completo
a quem não tenha meios para dele se servir. Os espíritos selvagens são ainda crianças, se assim se pode dizer. Neles, muitas faculdades ainda estão latentes. Que faria o espírito de Hotentote no corpo de um arago? Seria como alguém que nada sabe de música diante de um piano excelente. Por uma razão inversa, que faria o espírito de Arago no corpo de um Hotentote? Seria um Liszt diante de um piano contendo apenas algumas cordas estragadas, das quais o seu talento não conseguiria jamais tirar sons harmoniosos. Arago, entre os selvagens, com todo o seu gênio, seria tão inteligente quanto pode ser um selvagem, e nada mais. Jamais será, numa pele negra, membro do instituto. Seu espírito faria o desenvolvimento dos órgãos fracos, sim, dos rudimentares, não. Assim, a natureza apropriou os corpos ao grau de adiantamento dos espíritos que neles devem encarnar-se. Por isso, os corpos das raças primitivas possuem menos cordas vibrantes que as raças mais adiantadas. Há, pois, no homem dois seres bem distintos: o espírito, ser pensante, o corpo, instrumento das manifestações do pensamento, mais ou menos completo, mais ou menos rico em cordas, conforme as necessidades. Chegamos agora à perfectibilidade das raças. Por assim dizer, esta questão é resolvida pela precedente. Apenas temos que deduzir algumas consequências. Elas são perfectíveis pelo espírito que se desenvolve através de suas várias migrações, em cada uma das quais adquire pouco a pouco as faculdades que lhe faltam. Mas, à medida que suas faculdades se ampliam, necessita de um instrumento adequado, como uma criança que cresce precisa de roupas maiores. Ora, sendo insuficiente os corpos constituídos para o seu estado primitivo, necessitam encarnar-se em melhores condições, de assim por diante, conforme o progresso. As raças são perfectíveis pelo corpo, mas é somente pelo cruzamento com raças mais aperfeiçoadas que trazem novos elementos que, por assim dizer, que aí se enxertam germes de novos órgãos. Esse cruzamento se faz pelas emigrações, as guerras e as conquistas. Sob esse ponto de vista, as raças são como as famílias que se abastardam quando não recebem sangue novo. Então, não se pode dizer que haja raça primitiva pura, porque sem o cruzamento, essa raça será sempre a mesma, pois seu estado de inferioridade depende de sua natureza. Degenerará em vez de progredir, o que determina o seu desaparecimento ao cabo de certo tempo. Diz-se a respeito dos negros escravos: são seres tão brutos, tão pouco inteligentes, que seria vão esforço querer destruí-los. São uma raça inferior, incorrigível, profundamente incapaz, entre aspas, tudo isso. A teoria que acabamos de apresentar permite encará-los sob outro prisma. Na questão do aperfeiçoamento das raças, é sempre necessário levar em consideração dois elementos constitutivos do homem: o elemento espiritual e o corporal. É preciso conhecer a ambos, e só o Espiritismo nos pode esclarecer quanto à natureza do elemento espiritual.
o mais importante, por ser o que pensa e o que sobrevive, ao passo que o corporal se destrói. Assim como organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, são inquestionavelmente uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais muito pouco se pode ensinar, mas por meio de cuidados inteligentes é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já representa um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar um invólucro em melhores condições. Trabalhando em sua melhoria, trabalha-se menos pelo seu presente que por seu futuro, e por pouco que se consiga, para eles é sempre uma aquisição. Cada progresso é um passo à frente que facilita novos progressos. No mesmo invólucro, isto é, com os mesmos instrumentos de manifestação do pensamento, as raças só em estreitos limites são perfectíveis, pelas razões que acabamos de desenvolver. Por isso, a raça negra, como raça negra, falando corporalmente, jamais atingirá os níveis das raças caucásicas. Mas como espíritos é outra coisa. Pode tornar-se-á aquilo que somos, apenas necessitará de tempo e de melhores instrumentos. Eis porque as raças selvagens, mesmo em contato com as raças civilizadas, ficarão sempre selvagens. Entretanto, à medida que as raças civilizadas se desenvolvem, as selvagens diminuem até o desaparecimento completo, como desapareceram as raças dos Caraíbas, dos Guandes e outras. Os corpos desapareceram, mas em que se transformaram os espíritos? Alguns talvez se acham entre nós. Dissemos e o repetimos, o Espiritismo rasga novos horizontes a todas as ciências. Quando os cientistas considerarem o elemento espiritual nos fenômenos da natureza, ficarão surpresos de ver que as dificuldades contra as quais esbarravam a cada passo desapareceram como que por encanto. Mas é provável que para muitos seja necessário renovar o hábito. Quando voltarem, terão tido sempre de refletir e trarão novas ideias. Acharam as coisas muito mudadas aqui na Terra. As ideias espíritas que hoje repelem terão germinado por toda parte e serão a base de todas as instituições sociais. Eles próprios serão educados e alimentados nessa crença que, ao seu gênio, abrirá novo campo para o progresso da ciência. Enquanto esperam, enquanto aqui ainda se encontram, procuram a solução deste problema. Porque a autoridade de seu saber e suas negações não tolhem, só por um instante ao menos, a marcha cada dia mais rápida das ideias novas. Páginas 95 a 108.